Tu lembra o que é um oscilador massa-mola, lá das aulas de ondulatória de MHS? É quando você tem uma mola e um corpo preso a essa mola. Daí você sabe que é possível alongar ou comprimir a mola, dando energia potencial elástica para ela. E quando você larga, uma mola é um sistema conservativo. Ela tem a tendência a voltar, a restaurar a sua posição inicial, o que faria com que esse corpo ficasse oscilando, que é exatamente o movimento harmônico, oscilando entre duas posições determinadas. Então, o corpo iria lá em cima, viria aqui embaixo, e ficaria repetindo essa oscilação entre as duas extremidades, indo e voltando. Lembrando que isso aqui, ó, esse afastamento, é exatamente o que a gente chama de quê? De amplitude. Lembrando que nós estamos diante de um MHS, que é um movimento periódico. E aí tu lembra como é que é o período de oscilação de um MHS? Já que é uma aula de revisão, vamos colocar aqui. Período de oscilação de um oscilador massa-mola. 2π raiz quadrada de M sobre K. O que é o M, pessoal? A massa do bloco oscilante. O que é o K, pessoal? A constante elástica da mola. Tudo bem? Pêndulo simples. Você tem uma massa presa a um fio. A posição de equilíbrio é a posição em que o fio fica na vertical, sob a ação do peso e da tração. Aí como é que a gente põe um pêndulo para funcionar? Você cria uma amplitude puxando a massa para o lado. No caso, nem é para o lado, ela vai subir um pouquinho, porque ela gira em torno dessa posição por conta do fio ser inextensível. E aí o que é que acontece? Você criou uma amplitude. Na hora em que esse corpo for abandonado, cria-se uma oscilação, levando em consideração que o sistema seja conservativo, entre duas posições extremas. Daí o que acontece? Nesse caso, nós temos uma maneira específica de calcular, porque também vai ser um MHS, também vai ser um movimento periódico, o período de oscilação do pêndulo simples. Tu lembra como é que é a expressão? 2π raiz quadrada de L sobre G. O L, que é o comprimento do fio, o G, que é a aceleração da gravidade. Gostaria de lembrar aqui, nesse ponto, uma coisa. Nós começamos a leitura do enunciado, ele falando sobre a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra. Depois ele me levou lá para pensar no MHS. E olha onde é que a gravidade apareceu aqui de novo. Ó. Exatamente o período de oscilação do pêndulo simples depende da gravidade. Para fechar e em tom de revisão. Muito cuidado na hora da prova. Muita gente acaba pensando assim. O período e a frequência do oscilador massa-mola dependem da massa do objeto. Se depende da massa, então depende da aceleração da gravidade. Não vai fazer confusão com isso. Peso é a mesma coisa de força gravitacional. Então, o peso depende sim do valor do campo gravitacional, depende sim da aceleração da gravidade. A massa é uma característica do corpo. Diz respeito a ver quanto de matéria tem nele. Isso independe da gravidade em que ele está submerso. Ok?